Bênção pura, bom dia, vai tudo bem? Você dormiu bem, acordou bem? Aqui quem vos fala é o pastor Adriano Maia, Ministério Bênção Pura. Nós desenvolvemos um trabalho no campo missionário lá no bairro de Santo Antônio, na esquina da Avenida 3 com a Rua 31. Isso mesmo, esquina da Avenida 3 com a Rua 31, bairro de Santo Antônio, ali no distrito de Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro. Quero te agradecer desde já e nós estamos aqui mais uma manhã de domingo, Escola Bíblica Missionária, onde estaremos estudando a lição número 8, o medo de conhecer a verdade. Nós estamos estudando o livro de Atos e hoje nós vamos estudar o medo de conhecer a verdade no capítulo 24, texto base, verso 25. Atos 24, verso 25. A lição de número 8. Quero te convidar nessa manhã e desde já te agradecer e deixar um louvor aqui para esse momento introdutório. É um momento também que as pessoas vão conseguindo acessar, vão acessando, você na medida do possível, se puder, nos abençoar e convidando outras pessoas, outros irmãos, outros amigos, outros familiares, criando sala de vídeo, para nós estarmos discorrendo nessa lição, nessa manhã. O medo de conhecer a verdade. Esteja ouvindo esse louvor, a edificação da tua vida, nesse momento introdutório. É o tempo que nós vamos tendo para recepcionar você aqui nessa live. Em nome de Jesus. Te agradeço. Agradeço a Deus pela tua vida. Agradeço a Deus por mais esse dia, por mais esse domingo. Em nome de Jesus. Você não venha ter medo. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Por conta dessa pandemia, nós estamos aqui na live, né? E nós desenvolvemos esse trabalho ali na esquina, na rua. Nosso trabalho é feito na rua. Todas as quarta-feiras, 19h30, Passos de Fé. E todos os domingos, Escola Bíblica Missionária, 9 horas da manhã. Tá? Vem falar que uma vez por mês nós promovemos um café da manhã que convidamos toda a comunidade, todo o bairro de Santo Antônio para tomar café da manhã com o pastor. Montamos a mesa ali na rua também, na esquina, tudo é feito na rua. Pela graça, pela glória de Deus. E as pessoas vêm tomar café da manhã com o pastor, com pães, sucos, né? Pessoas levam pães para casa e tem sido uma benção. Os trabalhos também que desenvolvemos com as crianças também. Em outubro, mês das crianças, e na Páscoa também, né? Na Páscoa também. Só que agora nós não podemos fazer ali o festival de chocolate que iríamos promover ali junto às crianças. E aí, assim que essa pandemia terminar, que nós voltarmos os trabalhos ali, e a gente sabe mesmo, com a abertura, com a liberação do funcionamento dos trabalhos religiosos, das igrejas, nós temos muitos trabalhos que nós não iremos poder empreender já de imediato. Nós vamos que ter um momento de quarentena, pós-quarentena, né? Então nós vamos agendar uma data para promover ali um festival de chocolate ali, as crianças ali no bairro de Santo Antônio. Será feito também na rua, né? Para a honra e para a glória do Senhor.
E sou grato a você que ora, tem orado por esse ministério, por esse trabalho missionário, por esse trabalho de rua evangelístico. Você que tem contribuído, muito obrigado. Porque a nossa visão é, enquanto Deus nos der força, é continuar a desenvolver esse trabalho de rua. Igreja externa, igreja do lado de fora, a igreja fora, né? Dentro, tipo assim, nós vamos dentro da igreja buscar alimentos, subsídios, vamos ali buscar orientações, buscar força, adorando, buscando, lendo, estudando, para nós colocarmos em prática do lado de fora, no caminho, né? No caminho que é o lugar ideal, né, para nós colocarmos em prática, para que a igreja possa estar atuando e trabalhando, entendeu? Então, muito obrigado. Então, nós temos a visão que nós queremos ser melhor que ontem. Nós queremos fazer melhor que ontem. Nós não queremos ser melhor que ninguém e não queremos fazer melhor que ninguém. Apenas queremos ser melhor que ontem, fazer melhor que ontem e não ser melhor que ninguém. Tá? Então, que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos estar orando, né, para nós estarmos em início da nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesta manhã de domingo, agradecer pela noite que o Senhor nos deste. Te agradecer porque nós amanhecemos, ó Deus, com fôlego de vida. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. Somos gratos, ó Deus, porque já estamos no mês de junho, já estamos na metade do ano. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoar a todos, ó Deus, a todos, que o Senhor possa alcançar com a sua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor, ó Deus, com a tua cura, com a tua restauração, e que nesta manhã, ó Deus, que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, entendimento, através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha ser o verdadeiro instrutor das nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos estar dando curso na nossa aula. E hoje nós estaremos falando sobre o medo de conhecer a verdade. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? O livro de Atos é um livro que eu sou muito apaixonado, que é um livro que fala sobre o início da igreja, sobre como que a igreja ela foi se estruturando, e o livro de Atos também fala muito sobre evangelismo, fala muito sobre missões, viagens missionárias. Então eu sou apaixonado por esse tema, por esse assunto, né? Evangelismo, missões, por início de trabalho, como a igreja ela foi sendo formada, né? Com muita simplicidade, com muita espontaneidade. Então, eu sou apaixonado por esse assunto e eu, na minha humilde opinião, né? Não é querendo, mas é na minha humilde opinião, palavra minha, e eu entendo que todas as igrejas, independente de denominação, de bandeira, todas as igrejas, pelo menos uma vez no ano, tinham que estudar o livro de Atos, do primeiro capítulo ao último capítulo. Todas. Tinha que começar o ano já estudando o livro de Atos, que era para a igreja ela entender e compreender para que ela foi instituída, para que ela foi criada, para que ela foi chamada, para que ela foi formada, né? Para que a igreja possa entender a necessidade
de evangelizar, de fazer missões, de ir ao encontro de. Então, na minha humilde opinião, todas as igrejas deveriam iniciar o ano, retomar os trabalhos no início do ano, sempre estudando o livro de Atos. E eu acho muito assim necessário, que muita gente às vezes ela se preocupa muito em estudar profecias, estudar tantas e tantas outras coisas que são importantes também, mas todos esses estudos tinham que vir pós ali o estudo do livro de Atos, que fala sobre tudo, né? Atos fala sobre tudo, fala sobre profecia, santidade, tal, mas o crucial ali que eu entendo é a formação da igreja, o chamado da igreja, para que a igreja ela foi instituída, entendeu? Então aqui explica tudo. Então eu sou apaixonado. Então nós vamos ver lá em Atos, capítulo 24, verso 25, né? Fala o seguinte, vamos ler aqui 25. Diz assim a palavra de Deus: e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Aqui nós vemos Paulo, querido, numa situação já que ele estava pregando ali para aquela autoridade. Vê que tamanha ousadia de Paulo. Paulo ele não se intimidava com nada. Paulo ele não tinha medo de nada, Paulo. Ele não tinha medo de qualquer situação que viesse tentar esboçar ou intimidar, ele não se amedrontava, ele não se acovardava, ele não recuava. Interessante, nós vemos Paulo passar por tantas coisas. E ele logo em seguida poderia, não vou para lá não vou para cá não. Paulo, ele tomava a surra daqui, era apedrejado daqui, no outro dia ele já estava indo para outro bairro, para outra cidade evangelizar. E os seus discípulos falavam: Paulo, não vai não, vou, tem que ir. E aí, muitas das vezes eu, né, qualquer situação de ameaça, eu já me torno, não vou não, né, que Deus mandou vigiar, né. A palavra de Deus manda vigiar, tal, né. E Paulo, então, os olhos de muitos de nós hoje, se Paulo fosse um de nós hoje, no dia de hoje, muitos de nós iríamos dizer que Paulo não vigia. Como nós falamos, né? Às vezes aparecem algumas pessoas que são ousadas no dia de hoje, né, para evangelizar, para ir em determinados lugares, e a gente fala: não, para que isso? Não tem necessidade disso. Temos que vigiar. Então Paulo no dia de hoje ele ia ouvir muito isso, iriam direcionar muitas essas palavras para ele, que ele não vigiava. E lá em Atos capítulo 24, o apóstolo Paulo ele está prisioneiro na cidade de Cesareia, na Judéia, uma fortaleza, olha, romana intransponível, né? O apóstolo ele fora preso lá em Jerusalém depois de um grande tumulto que os judeus enfurecidos, que queriam matar ele de tudo, a todo custo queriam matar Paulo. E olha só, querido, os judeus eles se enfureciam e queriam matar Paulo de qualquer maneira. Aí Paulo ele ia para outra cidade pregar, começava a pregar, o evangelho era pregado, muitas vidas se convertiam, tanto judeus quanto gregos. Aí aqueles judeus que perseguiam Paulo na cidade que ele estava, sabiam. Aí o que eles faziam? Montavam um grupo de
baderneiro, né? E mandava para lá, para aquela cidade, para causar um alvoroço lá e a cidade também tomar a mesma atitude contra Paulo. Era assim, dessa forma. E aí naquela prisão, Paulo ele permaneceu 2 anos, por 2 anos. Né? Ele permaneceu por 2 anos até ser enviado lá na cidade de Roma para ser julgado pelo imperador. Porque era um direito do romano ser julgado pelo imperador de Roma. Né? E Félix, ele era o governador romano, né? Daquela província ali no momento. É a mesma província que Pôncio Pilatos tinha o mesmo cargo quando Jesus morreu, né? No período da morte de Jesus. Então nós vemos aí que Paulo, querido, Paulo ele era um homem assim que não perdia oportunidades. Paulo não perdia oportunidade. Paulo não perdia tempo discutindo se era santo, se era mais santo, se era menos santo, se conhecia mais, se não conhecia mais. Porque a exegese, a hermenêutica, não sei o que. Paulo não perdia tempo com isso. Paulo ele não perdia oportunidade de pregar o evangelho. Né? Paulo não perdia oportunidade. Paulo ele não se permitia ficar debatendo assuntos ou questões que não ia edificar, que não ia servir para ganhar almas para Jesus. Paulo não ficava olhando para o outro lado para lançar crítica para B ou C, para fulano, para cicrano, ou para outra religião. Não, Paulo não perdia tempo. Paulo ele ia, tipo assim, doutrinado para pregar. Ele foi doutrinado para pregar. E Paulo tinha muito bem isso. E ele instruiu o seu discípulo, Timóteo, a fazer o mesmo. Nós vemos que lá em Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo instruindo o seu discípulo a fazer o mesmo. E é uma das coisas que me chama muita atenção nos dias de hoje, meu querido. Hoje eu vejo, aí eu vou falar a questão de pastores, que aí eu me incluo, aí eu fico tranquilo de falar, que aí eu incluo a mim também, os pastores, aí vem os líderes, né, departamentos, vem aí na própria igreja em si, de forma geral. Nós hoje estamos com dificuldades de formar discípulos, de fazer discípulos. Aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus fez lá no livro de Lucas, se não me engano, capítulo 10, que ele enviou os 70. Ou melhor, que diz que ele enviou outros, né? Outros, né? De 2 em 2, os 70. Então Jesus ele preparou e enviou de 2 em 2 os 70 para pregarem e evangelizarem. Paulo, ele fez discípulos, Silas, Timóteo, Tito, Apolo, Áquila, Priscila, e ele formava discípulos e os enviava. Hoje nós estamos com grande dificuldade. E aí o medo de conhecer a verdade, talvez essa palavra medo se encaixa aí na questão da liderança, ter medo de formar discípulo, de enviar os discípulos a pregar, a evangelizar, a fazer missões e até mesmo a preparar esse discípulo para o substituir. Nós vemos que grande parte de liderança, muitas igrejas, elas têm dificuldade de ter um discípulo para substituir o pastor presidente, o pastor titular. Por quê? Nós vemos até que em muitas igrejas, às vezes o discípulo, o pastor substituto, né, o pastor que está ali dentro, convivendo ali,
ou o jovem, a jovem, e aí até os departamentos, liderança de departamento, estão com dificuldade de formar discípulos, de formar pessoas que estejam prontas para substituir numa eventual necessidade. Tem igreja que numa eventual necessidade de o pastor sair e vir outro, não tem, porque não foi preparado. Porque aquele líder, ele teve medo de preparar, teve medo daquela pessoa tomar o lugar dele, roubar o lugar dele, é o pensamento do líder. E liderança de departamento também não é diferente. Muito liderança de departamento, eles tomam o departamento para eles como se fosse propriedade deles e não forma liderança. Tanto que quando esse líder ele tem que se mudar de estado, ou acontece alguma coisa, ele tem que sair, o departamento fica ali sem liderança. Aonde, se o líder saísse, já era para ter um imediatamente para substituir, porque estava sendo treinado por aquele líder. E não há essa preocupação de treinar liderança para uma eventual substituição. E aí Paulo não tinha problema nenhum. Paulo, ele treinava os seus discípulos, ele ensinava os seus discípulos, ele instruía os seus discípulos e deixava os seus discípulos prontos para assumir uma congregação, para assumir uma liderança. E a mesma coisa, Paulo ensinava aos seus discípulos: olha, vocês precisam treinar outros, ensinando a palavra para que esses outros, eles possam estar prontos para ir pregar, para ir evangelizar, ou para uma eventual necessidade de te substituir. E aí, Paulo instrui Timóteo da seguinte forma: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz isso. Entendeu, querido? Até mesmo diante da multidão de judeus furiosos que queriam de todo modo matá-lo, quando da sua prisão em Jerusalém, Paulo corajosamente tentou pregar. Nesse capítulo, querido, nesse capítulo de Atos, capítulo 24, temos o apóstolo Paulo pregando ao governador e a sua esposa, Drusila. Paulo pregando a Félix, né, que era o governador, e a sua esposa Drusila. Você já parou para pensar? Você chegar lá diante do prefeito, diante do governador, diante do presidente da república, diante de uma autoridade, e você começar a pregar o evangelho. Parou para pensar nisso? Que coisa linda, maravilhosa. Meu Deus, eu chego a ficar assim, arrepiado. Porque eu falo por mim, querido, não vou falar por você, mas eu já vi situações, já testemunhei de irmãos, certo? Que como a gente se acovarda diante de situações que nos é apresentada. Nós pedimos a Deus tantas coisas. Ah, Deus, eu quero santidade, eu quero graça, eu quero paz, eu quero alegria, eu quero amor. Aí Deus, ele coloca logo rapidamente situações, ele cria situações logo que é para você ser tratado naquela área que você pediu para que Deus seja. E logo nós nos acovardamos, recuamos. Imagine você estar diante de uma autoridade e começar a explanar o evangelho. Isso é tremendo, querido. Nós vamos observar detalhes no verso 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo, ele se propõe, ele começa a discorrer sobre esses três assuntos. Sobre esses três assuntos. Entendeu? Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Félix teve medo e disse: basta por enquanto. Félix, ele viu que a estrutura dele estava sendo estremecida com a explanação de Paulo. Ele fala: basta por enquanto. Você só volta a falar quando eu te chamar.
A reação do governador foi de medo diante da pregação. A Bíblia não apresenta maiores detalhes da explanação do apóstolo, mas informa que ele abordou 3 temas cruciais: justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Aí, sobre justiça, rapidinho, certamente tratou da razão pela qual Jesus Cristo, quando as coisas velhas, né? Certamente Paulo ele trata na questão da justiça, ele trata da nova vida que temos em Cristo. Paulo ele pega esse assunto e fala da questão de quando nós estamos em Cristo, nós alcançamos uma nova vida, nós temos uma nova vida, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo. Quando as coisas velhas elas se passam, né? Tudo se torna novo, tudo se faz novo. E Paulo vai abordando essa questão aí de justiça, né? O domínio próprio faz parte do caráter de Cristo em nós. O domínio próprio faz parte do caráter de Cristo em nós. O texto de Atos nos informa que Félix tinha falhas de caráter e era corrupto, lá no verso 26. Porque Félix ele conduz a situação para um possível suborno. Aí alguém alerta Félix, lá no verso 26 de Atos 24, na situação, na questão que, olha o que você vai fazer. Esse homem é romano, hein? Aí Félix, ele é romano? Então, Félix ele tinha uma questão de caráter corrompido. Sobre o domínio próprio, né? Sobre o domínio próprio, nós vemos aqui que essa situação, nós já vimos essa situação de caráter. O nosso domínio próprio, ele está preso, ele faz parte do caráter de Cristo em nós. Certo? Nós vimos que a justiça, Paulo tratou da questão de justiça na questão da nova vida em Cristo. E em Cristo, nova criatura nós nos tornamos. Entendeu? E para que nós sejamos, aí ele morreu, aí Paulo também fala que Jesus ele morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos justificados mediante a nossa fé. Segundo Romanos, lá, capítulo 5, verso 1 e 2. E aí, a questão que Paulo trata acerca do juízo vindouro, também é importante. Paulo ele aborda a doutrina. Da volta de Jesus e também de prestação de conta. Aí Paulo fala, olha, Jesus vai voltar e cada um de nós iremos prestar conta. Cada um de nós iremos estar diante de Jesus. Iremos estar diante do Rei dos Reis. Aí, segundo Romanos, capítulo 14, verso 10 e 12. Paulo aborda isso ali ao governador. Aí, por quê? Por que será que a exposição desses 3 assuntos causa tanto medo nas pessoas como Félix? Por que será que quando nós abordamos esse assunto, causa tanto medo nas pessoas hoje, como causou ali na vida do governador Félix? Quando nós abordamos sobre justiça, domínio próprio e sobre juízo vindouro. Aí nós vamos ver aqui rápido, né? 2 temas aqui da lição, né? Praticamente 2, não 3, para nós vermos por que será
E quando abordamos esses três assuntos, as pessoas sentem medo. Assim como o governador sentiu. Primeiro, o medo é sinal que as pessoas não têm amor por Deus. Primeira questão. As pessoas elas sentem medo quando nós abordamos sobre justiça, sobre domínio próprio, sobre juízo vindouro, é que as pessoas elas não têm amor. É sinal que as pessoas não têm amor por Deus. É normal, queridos, entendeu? É normal um filho ter medo do pai? É uma pergunta que eu lanço. É normal um filho ter medo do pai? Somente quando o seu relacionamento com o seu pai não é baseado em amor. Um filho ele só tem medo do pai quando o seu relacionamento não é baseado no amor, é baseado na cobrança, na pressão, na opressão, é baseado nas exigências, ou nas exigências. Não tem nenhum elogio, não tem um agrado, não tem um carinho, não tem um afago, não tem um abraço. O filho ele tem medo do pai quando o seu relacionamento não é baseado no amor, em amor. O apóstolo João escreveu que quem é nascido de Deus ama. E o amor não, e no amor não há medo. Entendeu? João escreve. Entendeu? João escreve isso aí. Quem é nascido de Deus ama. E no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor lança o medo para fora. 1 João capítulo 4, versos 7 e 18. Fala muito bem isso. Que o amor é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus ama. Entendeu, queridos? Jesus é a prova incontestável do amor de Deus. Jesus é a prova incontestável do amor de Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo, Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda que Deus ele morreu por o Senhor. A internet deu um probleminha aqui. Eu vi que seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver o segundo ponto do medo. Primeiro foi que o medo é sinal de que as pessoas não amam Deus. O segundo porquê as pessoas têm medo quando a gente faz exposição da justiça, domínio próprio e do juízo vindouro. Segundo, o medo é sinal de que não há uma aliança. O medo é sinal de que não há uma aliança. O simples fato de conhecer a mensagem não resolve a condição de um homem diante de Deus. Então, querido, o simples fato de você conhecer a mensagem, de você conhecer a Bíblia, não, eu conheço, eu sei, eu já li, eu já ouvi, não resolve a condição de um homem diante de Deus, não. O governador Félix tinha conhecimento de muitas informações acerca de Jesus e da igreja. O governador Félix ele tinha conhecimento a respeito de Jesus, da igreja. Observe no 22, onde o livro de Atos, ele registra que o governador tinha bom conhecimento acerca do caminho. Vamos ver aqui, no 22, 24 e 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, vê que o caminho aqui está com a inicial maiúscula, o C maiúsculo. Este caminho,
Quando o tribuno Lísias tiver decidido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então Félix, ele era informado, ele tinha um conhecimento. Ele tinha um conhecimento, mas não tinha aliança. Conhecia, mas não participava do caminho. Querido, nós vamos ver uma particularidade dessa questão do caminho aqui, está com letra maiúscula inicial. Félix, ele tinha conhecimento, mas não tinha aliança. Queridos, no dia de hoje tem muita gente que tem conhecimento, demonstra eloquência, demonstra, olha, profundidade, demonstra, olha, conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse. Conhece, mas não tem conhecimento, mas não tem aliança, não é aliançado. Conhece, mas não participa do caminho. E não é um simples caminho, é um caminho com iniciais maiúscula. E há algum tempo, né, eu ouvi falar, ou algum lugar eu li isso, não me recordo aonde ou quem falou, o pregador dizer que há pessoas que são salvas por apenas 45 centímetros. Já ouvi falar, eu não me lembro agora, não me recordo quem falou, aonde foi que eu li. Há tempos que eu já ouvi isso, que há pessoas que não são salvas por apenas 45 centímetros. Olha só, 45 centímetros deixa de ser salvo. Esta é a distância aproximada que separa um homem adulto e de estatura mediana. O cérebro do coração. No cérebro guardamos conhecimento. No coração guardamos a aliança. Guarde essa palavra, querido. Há pessoas que não são salvas por apenas 45 centímetros. E 45 centímetros é a distância que separa no homem adulto e de estatura mediana. 45 centímetros é o que separa, aproximadamente é o que separa no homem adulto e de estatura mediana o cérebro do coração. No cérebro guardamos conhecimento, no coração guardamos aliança. Querido, você precisa guardar conhecimento. Sim, mas você precisa ter aliança. E essa questão de caminho, o que fala sobre caminho? No início da igreja, lá daquele tempo, por que o caminho está aqui com letra maiúscula, as iniciais? Porque no início da igreja lá, da igreja primitiva, que fala de Atos dos Apóstolos, caminho com C maiúsculo inicial, era uma das maneiras de designar a igreja. Era uma das nomenclaturas dadas à igreja, caminho. Por que fala-se muito aí? Ia pelo caminho. Jesus ia pelo caminho. Os apóstolos iam pelo caminho. Por que no caminho foi, literalmente no caminho, foi aonde Jesus operou mais milagres. A porcentagem de milagres de Jesus foi grande pelo caminho. Porque quando Jesus ia pelo caminho, uma grande multidão o seguia. E o caminho, no início da igreja, era uma das maneiras designadas a igreja. Então, no caminho Jesus ia, a multidão seguia. Ali estava a igreja. Caminho era o mesmo que igreja, ali no início da igreja primitiva, ali em Atos.
Não é à toa que Jesus curava, ressuscitava, restaurava, libertava, dava vista aos cegos, fazia surdos ouvirem, mudos falarem, coxos andarem, paralíticos andarem, pelo caminho, querido. E o caminho era a própria igreja de Cristo. Percebe o que Deus está falando para a igreja hoje? Igreja, olha, lá no início da igreja, a igreja era conhecida como caminho. Caminho era o nome dado à igreja, designado à igreja. A igreja de hoje precisa ir pelo caminho, precisa estar no caminho. Queridos, uma coisa maravilhosa. E me chamou muita atenção quando eu vi caminho com letra maiúscula. Aqui no verso 20 que nós lemos aqui. 22, né? Aqui, 22 de Atos capítulo 24. Né? Nós vimos aqui, caminho com letra maiúscula. Se refere à igreja. Lá no início, na igreja primitiva. Então percebe, porque ia pelo caminho, pregando, evangelizando, ia de casa em casa. Poxa, curando, batizando, ensinando. Era o caminho era a igreja. E a igreja hoje não está entendendo. A igreja hoje ela está conformada. É a igreja 3S. Salva, sentada e satisfeita. Salva, sentada e satisfeita. Mas nós vemos aqui situação de Félix. Não é por eu conhecer que eu vou ter garantia não. Eu preciso conhecer e preciso ter aliança. Conhecer, cérebro conhecer, coração ter aliança. Queridos, e aí para fechar o último ponto. O medo é sinal de que o pecado ainda reina. O apóstolo Paulo escreveu que o pecado não pode mais reinar em nós. Romanos capítulo 6, verso 12. Vamos ver lá, Romanos capítulo 6, nome de Jesus. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 6, verso 12. O pecado não pode mais reinar em nós. Assim diz a palavra do Senhor aqui, Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecermos em suas concupiscências. Tá? Então Paulo fala que o pecado não venha reinar mais em nós. No caso de Félix, fica evidente que o pecado ainda governava a sua vida pelo fato dele, mesmo sabendo que nenhum crime havia sido cometido pelo apóstolo Paulo, ainda conservava-o preso. Ainda conservava Paulo na prisão, na expectativa de receber suborno. Era o desvio de conduta, de caráter do governador. Ele queria conduzir a situação para receber dinheiro de Paulo. O pecado é um rei tirano. O pecado é um rei tirano, querido. O pecado é um déspota. Todos os que estão debaixo de sua tirania sofrem muito. Todos que estão debaixo do pecado sofrem muito, queridos. Olha como eu tenho pedido a Deus graça,
Porque a graça, querido, a graça é algo da parte de Deus que te capacita a fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. A graça vem e lhe faz companhia, te capacitando a você fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. A você deixar de fazer aquilo que você não consegue deixar de fazer sozinho. O pecado, ele é um reino muito tirano. Ele judia de você. E o pior não é isso. Ele judia de você e eu não sei como que ele faz, como que o inimigo faz. Ele faz você acreditar que você está bem. Ele faz você acreditar que você está feliz. Ele faz você acreditar que você está no lugar certo, que você está no caminho certo, que você está tudo mil maravilha com você. E você está na pocilga. Queridos, e assim eu quero encerrar o estudo nesta manhã, onde nós vimos ali o estudo, a verdade, ou melhor, o medo de conhecer a verdade, Atos 24, 25. Onde Paulo ele prega ali para o governador Félix e sua esposa Drúzila. E aí Paulo aborda 3 assuntos. Nós vimos na lição o porquê se expõe quando nós falamos sobre esses 3 assuntos. As pessoas têm medo. Aí nós vimos, o primeiro medo é o medo. Medo é sinal que a pessoa não ama a Deus. Segundo, medo é sinal que não há aliança. Terceiro, medo é o sinal que o pecado ainda reina. E aí eu quero encerrar nesta manhã com você, com aquele cântico que eu iniciei, que nós iniciamos aqui na introdução, da Ludmila Feber, que nós não podemos ter medo. Em nome de Jesus, que Deus ele venha te abençoar, que você não venha ter medo da verdade, que não tenha medo de conhecer a palavra de Deus, mas que você só não conheça. Você precisa conhecer e ter aliança. Você precisa estar no caminho. E o caminho lá no início da igreja, caminho com C maiúsculo, era a nomenclatura designada à igreja. Caminho era o mesmo que igreja. Então você vê, olha a conotação de caminho. Queridos, que Deus te abençoe nesta manhã de domingo. Que Deus ele venha ao encontro do seu coração nesta manhã. Que você não venha ter medo de pregar o evangelho. Que você não venha ter medo de não vencer. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero levar vocês a reafirmar que estão no caminho. Eu quero levar vocês a reafirmar que vocês estão no caminho, que vocês estão em Jesus, que vocês estão em Cristo. Porque o caminho, com C maiúsculo, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de estar no caminho, de ouvir o caminho. Em nome de Jesus. Você precisa reafirmar que está no caminho porque você tem uma aliança com o Rei dos Reis. E você tendo uma aliança com Ele, não aceita o medo em sua vida. Então, pelo motivo de você ter aliança com o Rei dos Reis, você não vai aceitar. Você não aceita, você não deve aceitar o medo em sua vida. Por isso, querido, declare que você está no caminho. Declare nesta manhã que você tem aliança com o Rei dos Reis, para que o medo venha partir, retirada da sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero declarar na vida de vocês nessa manhã, daqueles que nos assistem, daquele que me assiste, que me ouve.
que você, pelo motivo de você conhecer o amor de Deus, você não tem medo de conhecer a verdade. Porque quem conhece a Deus ama. E o amor, ele afasta, ele tira todo medo, em nome de Jesus. E nessa manhã, querido, eu quero orar por você e com você. Eu quero orar cada nome que está aqui, em nome de Jesus. Quero orar pelos meus vizinhos, da direita, da esquerda. Quero orar pela igreja a qual eu congrego. Quero orar por cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus eu te louvo nesta manhã, onde nós estivemos estudando sobre o medo de conhecer a verdade. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, que nós não venhamos ter medo de conhecer a verdade. Ó Deus, nos ajude, Senhor, não só a conhecer, mas nos ajude também, ó Deus, a ter aliança. Porque só conhecer não adianta, não basta. Nós precisamos ter aliança com o Rei dos Reis. Ó Deus, aprendemos também nesta manhã, ó Deus, que pessoas podem deixar de ser salvas por 45 centímetros. 45 centímetros apenas pode impedir que pessoas venham ser salvas. E homens adultos, ó Deus, muitas das vezes são distanciados da salvação. Porque, ó Deus, na mente tem o conhecimento e no coração a aliança. No cérebro conhecemos e no coração fazemos aliança. Que nós venhamos conhecer cada vez mais o Senhor na nossa mente, ter o conhecimento guardado, mas também no nosso coração venhamos ter uma aliança com o Senhor. Tome cada vida que nos assistiu nessa manhã. Tome cada vida diante do Senhor. Que cada vida nesta manhã, ó Deus, não venha, ó Deus, ter medo, ó Deus, mas que elas possam estar no caminho. E elas estando no caminho e tendo aliança com o Senhor, tendo aliança com o Rei dos Reis, o medo não vai fazer parte de suas vidas. E nós queremos repreender toda a ação do medo em vidas, e muitas vidas, ó Deus, que sabemos que o medo atua. O medo, ó Deus, cria uma barreira, cria uma muralha, é um impedimento para que elas preguem, para que elas evangelizem, para que elas venham, ó Deus, anunciar o amor de Deus, para que elas venham, ó Deus, se desenvolver espiritualmente, para que elas venham amadurecer, Senhor, que todo medo venha a ser lançado fora. Porque eu acredito, ó Deus, que vida nessa manhã estão se estabelecendo no caminho, estão se fazendo aliança com o Senhor nesta manhã, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Ó Deus, tome o meu vizinho da direita. Ó Deus, tome a Cris, o Juninho, a Janice. Ó Deus, tome o Hélito, a Cíntia, Raquel, Mateus. Tome Rogério, a Márcia, seu filho, Wagner, Fernanda, Maria, Pedro. Toma a Valéria, o Juninho, sua filha, toda a sua parentela. Toma a dona Dulce, o seu Carlinho. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, tome todos os nossos vizinhos, toma toda a nossa a extensão, ó Deus, da rua, Padre Hugo Montedônio, rua adjacente. Toma a primeira igreja batista estabelecida aqui nesse bairro. Tome, ó Deus, o pastor da igreja, pastor Elias. Tome toda a membresia. Ó Deus, tome, ó Deus, a minha parentela. Toma a parentela da minha esposa. Toma, Deus, tantas e tantas igrejas. Toma ali o bairro de Santo Antônio diante do Senhor. Aquele bairro, ó Deus, que o Senhor olhou para ele e viu algo de bom. Ó Deus, tome as vidas que ali residem. Ó Deus, tome, Deus, o Adriano, o Breno, a Bruna. Ó Deus, a irmã Cremilda, Zé Milton, Josimar, Sérgio, Estelita, Maria da Glória. Ó Deus, Maria da Penha, Senhor, em nome de Jesus, Mônica, Beatriz, Rafaela.
Ó Deus, Fabiano, Gabriel, ó Deus, Rafael, Sofia, Valéria, Jonathan, Vitor, Wilton, ó Deus, Marcos Antônio, Marcos Vinícius, Eliane Silva, Eliane Crespo, Emily, Luane Raquel, Franciele, Alma Jorge, Fabiana, Deus, Maicon, Angélica, Vitor Hugo, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tome todos nas tuas mãos, Felipe, Bruno, Guilherme, Maria Eduarda, sua filhinha, seu esposo, sua mamãe, ó Deus, vai de encontro ao seu Frank, o Ricardo, a Luciana, a Joana, ó Deus, a Camila, a Adriana Crespo, Deus, em nome de a Mirelle, Lucas, ó Deus, em nome de Jesus, o Valdeci, sua esposa, sua família, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro ao seu Carlinho, a Angélica, Marcelinho, ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Natália, o Bruno, Senhor, Vitor, ó Deus, em nome, o Pedro, Senhor, Carleandro, Deus, o Pedro da cerâmica, Senhor, vai de encontro a todas essas vidas, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, santo, 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 Senhor, tome todos nas tuas mãos, tome, ó Deus, a Daiane, Senhor, ó Deus, toma as duas Daiane, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor e honra e glória do teu santo nome, ó Deus, toma a dona Áurea, em nome de Jesus, a dona Geralda, Senhor, pastora Geralda, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, ó Pai, toma o Lincoln nas tuas mãos, Senhor, para o louvor e honra do teu santo nome, ó Deus, tome o ministério, toma cada ministério estabelecido ali no bairro de Santo Antônio, Senhor, cuida desse bairro, entra com teu poder e glória ali, ó Deus, na vida de cada morador, ó Deus, toma o Gustavo, Senhor, em nome de Jesus, toma, Deus, ó Deus, aqueles motoboys ali, ó Deus, ali da rua, ó Deus, da Avenida 3, Senhor, da esquina da Avenida 3, ó Deus, ali, ó Deus, com a rua principal ali de Santo Antônio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e para a glória, para o louvor do teu nome. Nesta manhã eu quero te agradecer. Muito obrigado, muito grato, Senhor. Nos dê um restante de domingo na tua presença. Em nome de Jesus e bênção pura, meus amados. Deus os abençoe. Até próxima quarta-feira, Passos de Fé, 19h30.